Oi, gente, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Hoje, 22 de outubro de 2024, dando continuidade à nossa série de vídeos, falando sobre o reino de Deus. Com o objetivo para que as pessoas entendam que nós não estamos aqui neste mundo de passagem. Nós não somos aquelas pessoas que simplesmente vamos nascer, crescer, morrer e deixar de existir. Não é esse o propósito. Se nós cremos que nós temos um Criador, então nós cremos também que esse Criador também tem um propósito para nós, tem um plano para nós. E esse plano ele chamou de reino de Deus. Jesus chamou esse plano de reino de Deus. Ou seja, Ele quer que um dia estejamos fazendo parte de um império governado pelo Senhor Jesus, onde Ele irá reger com mãos de ferro. E eu e você, nós podemos fazer parte desse reino. Já foi dito isto num vídeo anterior. O inimigo das nossas almas, ele não conseguiu frustrar o plano de Deus lá no Jardim do Éden, quando ele colocou Adão e Eva ali, para ambos regar aquele jardim, cuidar daquele jardim, e aqueles homens, aquele casal, eles tinham um diálogo com Deus, diariamente. Ou seja, Deus queria que fôssemos os seus filhos para sempre. Ele deixou ali duas árvores. Uma dessas árvores simbolizava ali a obediência que teríamos por ele. Essa árvore, ele abria ao homem o conhecimento para as coisas. Mas isso era possível sem que houvesse o pecado. Porque ali também tinha a árvore da vida. E ele não disse onde esta árvore estava. Apenas ele disse a árvore do conhecimento. Mas a árvore da vida, não. Então pode-se dizer que o objetivo de Deus era que o homem andasse pelo jardim, ele encontrasse a árvore da vida e comesse do fruto da árvore da vida, e seus olhos também seriam abertos, mas sem pecados. Tanto é que quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus expulsou o homem dali. Para quê? Para que o homem não comesse agora da árvore da vida e vivesse eternamente com o pecado. Que esse não faz parte do plano de Deus. Ele quer que a gente viva eternamente, mas sem pecado. E Jesus aqui, ele contou aqui algumas parábolas, 7 mais ou menos, parábolas, falando sobre esse reino, de como esse reino funciona. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador, que começa no capítulo 13 de Mateus. É uma parábola grande, essa parábola do semeador, mas nós vamos ler apenas alguns versículos para ilustrar o que temos a dizer, que é Mateus de 13, 4 a 8 e Mateus 13, de 18 a 22, que diz assim: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Aí a partir agora do versículo 18 diz assim: Escutai, vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Eu sempre digo que nós sempre dizemos que temos fé em Deus, e de fato temos.
O nosso erro é subestimar a capacidade do inimigo de nos enredar nas suas mentiras, nas suas ciladas, né? E coloca a nossa cabeça dentro como nós estivéssemos indo para uma forca. Por quê? Porque ele fica o tempo todo dizendo essas coisas a nosso respeito para que nós não venhamos entender e compreender qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Ele coloca nas nossas mentes, né, que nós morremos, né, e ao morrer acabou, tudo cessa aí. Outras vezes ele coloca na nossa mente que nós não temos condição de ser salvos, né, porque nós não somos bons o bastante para ser salvo. Ou seja, ele nos enreda em todo o tempo nas suas mentiras, para que nós não possamos fazer parte deste reino. Mas o fato é que Jesus veio, morreu para que nós tivéssemos esse direito.